Como abordar uma mulher feito um boss? Fala rapaziada ligada no Mentalidade Boss. Hoje, atendendo a diversos pedidos, farei um vídeo mais simples, onde destrincharei cada detalhe sobre a abordagem, e o que os iniciantes deverão fazer para abordar uma mulher de um modo simples e eficiente. Então, sem mais enrolações, vamos às dicas. 1. Analise a situação. Após escolher seu alvo, analise o ambiente e a situação. Veja se ela possui algum anel, se ela está com as amigas e com algum cara. Além disso, analise a linguagem corporal dela. Se ela estiver de braços cruzados, recusando todos que se aproximarem dela, ou simplesmente reclamando de tudo, é melhor não se aproximar. Caso contrário, você tem sinal verde para se aproximar. 2. A faça notá-lo antes. Antes de abordar uma mulher, o ideal é fazê-la notá-lo primeiro para não assustá-la. Para conseguir isso, uma dica interessante é agir naturalmente, olhando levemente em direção a ela, ou para algum detalhe do ambiente que esteja próximo a ela, como um quadro, copo, vinho, ou árvore. E espere ela olhar de volta. Caso ela demore para olhar, desvie por algum tempo, e volte a fazê-lo novamente um pouco mais tarde. Após ela olhar, dê um leve sorriso, desvie o olhar, e levemente, caminhe até ela para iniciar a abordagem. Entro em mais detalhes, falando inclusive sobre o posicionamento ideal e o contato visual que deve ser executado no primeiro link na descrição. A ideia aqui é que você se aproxime 3 segundos após a reação dela ao olhar para você. Para resumir, você a olha com um contato visual relaxado, ela olha de volta. Neste exato momento você dá um leve sorriso, olhando ela nos olhos. Conte até 3, e caminhe em direção a ela. 3. A aproximação. Caminhe lentamente olhando para frente, e a olhe nos olhos, com um contato visual relaxado, e, ocasionalmente, desvie. Olhe para os lados ou para algum detalhe perto dela, pois, caso contrário, você parecerá um perseguidor, a encarando o tempo todo, e irá assustá-la. Quando ela olhar de volta, dê um leve sorriso. Enquanto estiver caminhando, lembre-se sempre de se manter com uma postura ereta. Falo mais sobre o modo atraente para andar no primeiro link na descrição. O ideal é que você se posicione de frente, estando a pelo menos 1 metro de distância. Porém, se não houver escolha, pode se aproximar estando ao lado dela. Somente lembre-se de nunca se aproximar por trás. Nem se ela notá-lo primeiro, e demonstrar todos os sinais de interesse possíveis. Também não se preocupe caso ela saia daquela posição. Se ela for ao banheiro, por exemplo, você pode se posicionar por perto, e abordá-la de lado após ela sair. Se esse for o caso, posicione-se de frente para a entrada do banheiro, ou na diagonal, estando de costas para a parede, e somente se aproxime após ela notá-lo novamente. Caso ela vá ao bar pegar um drink, ofereça ajuda, e a aborde de lado. Além disso, o único lugar que você pode tocar no início é nas mãos dela, e somente dentro de um contexto. Por exemplo, quando você se apresenta e estende sua mão para ela apertar. Lembre-se sempre que ela não te conhece, e, aos olhos dela, você pode ser um estuprador ou um assassino. Seu principal papel durante uma abordagem é fazê-la se sentir o mais calma e relaxada possível, para que ela se sinta à vontade e confortável para ser quem é de verdade ao seu lado. 4. O abridor. Primeiramente, saiba que não existe um abridor ideal, que lhe garante 100% de resultados positivos. Ela não te conhece, e não há nada que você possa fazer para seduzi-la instantaneamente. É necessário conhecê-la primeiro, fazê-la se abrir, e discutir interesses, antes de tocá-la, e antes de estabelecer uma tensão sexual. É somente a partir daí que a atração é gerada. Existem algumas etapas que não devem ser puladas. Agora, o que você pode falar? Existem diversas possibilidades, mas o ideal é que você seja direto e sincero. Por exemplo, se você avistá-la de longe, e ela acabar indo ao banheiro, espere ela sair, e simplesmente diga: com licença, eu te vi lá de longe e te achei linda, e gostaria de conhecê-la. Mas, acontece que você entrou no banheiro, e eu não pensei em nenhum lugar melhor para ficar te esperando. Prazer, sou o boss.
Seja honesto e sincero para justificar sua aproximação, até porque ela sempre vai saber o real motivo de vocês estarem interagindo. Além disso, é sempre importante elogiá-la em seu abridor. Diga que ela é linda, que tem lindos olhos, ou sorriso, ou simplesmente diga que gostou da maneira com a qual ela se veste. Porém, limite-se a apenas um, e deixe que esse seja o único elogio com relação à beleza dela. Após esse contato inicial, próximo do fim de sua abordagem você ainda poderá fazer mais um elogio. Porém, dessa vez, limite-se apenas à personalidade dela. Outra ideia de abridor seria: Oi. A partir do momento em que eu te vi, não consegui tirar meus olhos de você. Você é a mulher mais linda que eu vi hoje. Prazer, sou o boss. Ou simplesmente diga: Oi. Eu só queria dizer que seu sorriso é lindo. Prazer, sou o boss. No entanto, isso não é uma lei, porque até mesmo um Oi, eu sou o boss, qual o seu nome, também pode funcionar, mas não é muito recomendável. Simplesmente não importa o que você diga, desde que seja direto e sincero, e que não contenha algum conteúdo sexual. Assim sendo, nunca elogie lábios, seios, ou bunda, durante sua aproximação. Também não há nenhum problema permanente caso você erre alguma palavra, ou fale algo errado, a não ser que, novamente, seja algo com conotação sexual, ou algo relacionado à política e religião. Fuja sempre desses assuntos. Apenas diga que você não está acostumado a fazer isso, ou que não o faz com frequência, e que está um pouco nervoso. Apenas lembre-se de se controlar, e faça o seu melhor. Esses abridores, no entanto, são mais recomendáveis para serem utilizados em livrarias, lanchonetes, ônibus e shoppings, não em bares ou baladas, pois nestes lugares as mulheres possuem uma vibe e necessidades completamente diferentes. Como estão se divertindo, ou buscando diversão, os melhores abridores são os que possam fazê-la rir, como por exemplo: Oi. Você notou que nós dois somos as pessoas mais bonitas desse lugar? É verdade. Mas será que somos as mais interessantes também? Prazer, sou o boss. Oi. Você deve ser tímida. Eu fiquei parado lá atrás por meia hora esperando você se aproximar. Prazer, sou o boss. 5. O tempo. Antes de prosseguirmos, vamos falar sobre o tempo que sua abordagem deve durar. O ideal é que você não prolongue muito a interação. Sua abordagem deve durar de 6 a 15 minutos no máximo, nada além disso. 6. O complemento. Após abordá-la, você precisa de um complemento para iniciar a conversa, para meio que ditar o rumo da interação. Tendo isso em mente, outra ideia interessante é utilizar uma falsa restrição de tempo, dizendo algo como: Estava conversando com alguns amigos. Tenho apenas 5 minutos. Apenas me diga uma coisa realmente interessante sobre você, algo no qual você realmente se orgulha. Ou algo assim. Por exemplo, após dizer: Oi, eu te vi de longe e não consegui tirar meus olhos de você. Você é a mulher mais bem vestida que eu vi hoje. Prazer, sou o boss. Estenda sua mão para cumprimentá-la, e após isso, você deve utilizar uma falsa restrição de tempo, ou verdadeira se for o caso. Dessa forma, após ela lhe dizer o seu nome, diga algo como: Então, tenho apenas 5 minutos antes de um compromisso, então vamos aproveitá-lo da melhor forma. Vou fazer 3 perguntas para você, e você vai fazer o mesmo comigo para nos conhecermos melhor, ok? E então você poderá retirar 3 perguntas do vídeo sobre perguntas para se fazer a uma mulher se quiser, e aplicá-las em sua abordagem. Porém, sempre responda sinceramente às perguntas dela, pode ser um pouco breve, mas sempre as responda. Um outro exemplo seria: caso vocês estejam em uma cafeteria, ou lanchonete por exemplo, você se aproximar e perguntar se alguém está acompanhando. Caso a resposta seja negativa, peça para se sentar. Caso ela concorde, sente-se de frente para ela e peça uma recomendação, e após ela recomendar, diga: Ok, temos até um de nós terminar o café para nos conhecermos melhor. Então vamos começar logo, cada um faz uma pergunta de cada vez. Eu começo.
e então faça a primeira pergunta. Outra dica interessante é agir como se tudo o que diz atraísse. Por exemplo, ela pode perguntar qual foi sua viagem mais maluca, e você poderá responder: foi quando viajei para Madrid. Eu aprendi muita coisa lá. Eu acho que você vai se apaixonar por mim rápido. No entanto, lembre-se de que esse complemento, essa estratégia, apenas pode ser utilizada durante o dia, abordando mulheres na rua, ônibus, trem, cafeteria, lanchonetes, shoppings, e até mesmo em bares. Porém, nunca deve ser utilizada em baladas, pois é um ambiente completamente diferente, que requer estratégias e necessidades diferentes. Para mais informações sobre como seduzir mulheres na balada, clique no primeiro link da descrição. Se preferir, você pode simplesmente dizer 3 fatos sobre você, e pedir para ela fazer o mesmo. Esses fatos podem ser sobre sua proximidade com a família, viagem mais maluca, maior experiência, lugar para onde sempre quis viajar, filme, série ou comida favorita, e por quê, dia de folga perfeito, esse tipo de coisa. Para mais sugestões, confira o vídeo Perguntas para se fazer a uma mulher. Porém, o importante é que você sempre comece para que ela tenha uma ideia de que fatos ela precisa expor. 7. Linguagem corporal. Postura ereta, ombros soltos, contato visual relaxado e direcionado aos olhos dela por 70% ou 80% do tempo. Pode ser testa ou nariz por um tempo se você for realmente tímido, ocasionalmente desviando o foco para os lados. Nunca trema seus braços e pernas. Mantenha seu tom de voz um pouco baixo, mas sem exageros, e fale devagar. E nunca cruze seus braços e pernas, ou fique com as mãos dentro dos bolsos, e nem fique olhando para cima ou para baixo. Além disso, sempre mantenha seu corpo na mesma direção que o corpo dela, mesmo que você a aborde de lado. Vire seu corpo, e mantenha-se de frente para ela. Você tem que demonstrar estar o mais calmo possível, apenas aproveitando o momento, porque ela meio que vai espelhar sua vibe. Então, se você estiver desconfortável e nervoso, ela também vai. Por isso, existe outro detalhe importante: suas expressões. Por exemplo, se ela lhe pedir para contar como foi sua viagem mais maluca, conte detalhadamente, falando sobre como você se sentiu, e nas partes mais emocionantes, se empolgue. Demonstre uma emoção além das palavras. Esse detalhe também é muito importante. 8. Observe o comportamento dela. Nunca force. Converse, e observe como ela reage. Se ela responde tudo tranquilamente, numa boa, permaneça. Se ela dá respostas curtas, não mantenha, ou evita o contato visual, fica mexendo no celular, e ou cruza os braços ou pernas, simplesmente diga: vejo que você não quer ser incomodada. Desculpe, tenha um bom dia. E vá embora, sem olhar para trás. Nada além disso. Afinal, existem outras mulheres que serão mais receptivas à sua abordagem. 9. O toque. Tocar é algo um pouco mais avançado para se fazer durante uma abordagem, pois necessita de um nível um pouco maior de confiança, principalmente durante o dia, ou em locais públicos como shoppings ou lojas. Dessa forma, o ideal é que você deixe o toque mais frequente para os encontros, a não ser que ela se aproxime, e busque o contato físico durante a abordagem. Nesse caso você terá sinal verde para tocá-la, não nos seios, bunda ou cintura. Foque primeiramente nas mãos, e somente depois de um tempo suba para os braços e ombros. Lembre-se de que, aos olhos dela, você é um estranho, e o natural para ela é se proteger de qualquer coisa desconhecida, e, ao se aproximar além da distância de 1 metro, ou tocá-la, você estará invadindo o espaço pessoal dela. No entanto, após uma abordagem bem-sucedida, onde você a fez ter certeza de que você não é uma ameaça, essa barreira diminui um pouco, mas você ainda enfrentará alguma resistência durante um possível encontro. Porém, tocá-la desde a abordagem pode ser um trunfo interessante, porque, por mais que seja por um curto período de tempo, acabará fazendo com que ela perceba suas intenções logo de cara, e que também acostume um pouco com o seu contato físico, além de liberar ocitocina, o que também é importante. Para isso, antes de ir embora, procure por algum acessório como um anel, pulseira ou bracelete, somente esses. Esqueça colar ou brincos, pelo menos durante a abordagem, e diga algo como: você parece gostar muito desse bracelete.
Aposto que ele tem uma história interessante. E, depois que ela contar essa história, simplesmente peça para ver mais de perto ou tocar. Novamente, seja breve, não fique muito tempo esfregando a mão ou o pulso dela. Porém, lembre-se de nunca se aproximar, deixe que ela faça isso. Se você a fizer se sentir confortável o suficiente, ela vai tomar a iniciativa e se aproximar. Muitos dizem que para pular algumas etapas, você pode falar um pouco mais baixo para fazê-la se aproximar ou se inclinar mais em sua direção, e isso funciona, desde que seja feito uma vez ou outra, sem exageros, e nunca no início da abordagem, e apenas se você sentir que vocês estão se dando bem. Além disso, outro ponto em que é permitido tocar, desde que breve, é durante o final de uma abordagem, dependendo da forma com a qual a mulher agiu naquele momento. Se ela foi receptiva, se você tem certeza de que ela gostou de você, ou se ela te passou o telefone ao se despedir, você pode tentar abraçá-la com um pouco de firmeza, mas sem exagerar. Lembre-se de posicionar um braço envolvendo o pescoço dela e o outro no meio das costas. Lembre-se de pressionar levemente as costas dela e não o pescoço. 10. Lidando com os testes. Mesmo com essa abordagem mais simples, algumas mulheres ainda farão alguns testes, e a melhor atitude é simplesmente interpretar de maneira errônea e positiva. Por exemplo, se ela criticar seu tênis, você pode responder algo como: "Foi um presente de alguém especial. Eu também adoro esse tênis, que bom que você gostou." 11. A despedida. Após o jogo de perguntas e respostas, você pode simplesmente pedir o telefone dela, elogiando a sua personalidade, e ir embora. Por exemplo, você pode dizer: "Então, Clara, e assim terminamos a nossa conversa por hoje. Mas eu realmente gostei de você, e gostaria de vê-la novamente. Tenho que dizer que não pensei que você seria uma mulher tão interessante. Me passa seu número para que a gente possa marcar alguma coisa." E após ela lhe dar seu número, aproxime-se um pouco e observe a reação dela. Caso seja positiva, a abrace, deixando seu rosto próximo ao rosto dela por alguns segundos no final. Se ela não recuar, beije uma bochecha, mantenha-se próximo por mais alguns segundos, mantendo sempre o contato visual fixo, e a beije caso ela não recue. Agora, se ela inventar alguma desculpa ou disser que não vai lhe passar o seu número, apenas diga "tudo bem" e se retire, sem olhar para trás.